Bom, então a gente está aqui ó, com GPU Z e a gente pode ver o nome da placa, AMD Radeon R7 Series. Se a gente pesquisar aqui, ó, a gente vai ver que aparece o resultado que vai aparecer aqui é a R7 260, tá? Ó, da HIS, beleza? Uma coisa que eu pude perceber é que essas fãs são um pouquinho sensíveis, tá? Então, se vocês tiverem uma placa dessa na hora que vocês for limpar, tomem bastante cuidado, beleza? Então, a gente pode conferir aqui, ó, 28 nanômetros da tecnologia dela, tá? Atualmente a gente tem placa aí com bem menores. A gente tem aqui 2 GB de memória. A gente tem aqui os hops dela. A gente tem aqui ó, o tipo de memória, a largura da banda e tal. E a gente tem aqui o clock, beleza? A gente pode fazer um overclock nela também, mas eu não vou fazer isso por enquanto. A gente tem aqui os sensores dela, medindo a temperatura. Por enquanto, como não está fazendo nada, a temperatura está bem tranquila. Bom, então a gente está aqui com o Rainbow Six, com o preset todo no médio. E vamos ver como que fica o teste. Bom, então tá aqui, né, o teste com o FPS ali do lado. E para quem viu ali um pouquinho antes, a gente está sobrando aí uns 500 mais ou menos megas aí de VRAM. Então a gente ainda pode colocar a textura no alto e brincar um pouquinho com as configurações. Mas em prol do teste aqui eu vou colocar, né, em médio mesmo. A gente está vendo aí que o uso de GPU constante aí, bem alto. E o CPU ele está com bastante folga, então a gente pode ver que a placa está sendo utilizada no seu melhor desempenho. Temperatura também tranquila e a gente pode ver que o 1% ali, 1% low, tá bem alto, ou seja, tá rodando aí bem lisinho esse jogo aí. Nessa plaquinha, quem for rodar esse jogo aí vai estar com bastante folga, né? Em 1080p, Full HD e rodando aí tudo no médio. Acho que vai dar para se divertir muito mais do que o esperado aí. Às vezes você compra uma plaquinha de R$ 300, né? Ó, tá rodando muito bem. A gente pode ver aqui os resultados também, ó. Bem tranquilo, beleza? Bom, a gente está aqui então com Dota 2, com preset alto em 1080p, colocando uma partida profissional, tá bom? Então a gente está aqui, ó, como a gente pode ver, o uso de GPU bem alto, tá? Ó, 99%, 100%, que é o ideal que a gente quer. E a temperatura por volta dos 70 com as fãs por 33%. Por enquanto aqui o desempenho é bem tranquilo, com a configuração alta, mas não teve nenhuma teamfight com um monte de efeito. Ó, talvez possa ter agora. Ó, a gente pode ver que o FPS ali tranquilo está se mantendo por volta dos 70, 60, ainda está mantendo em cima dos 60, que é o importante aí para quem está jogando jogo competitivo igual Dota, né? A configuração está no alto, mas a gente pode colocar no médio para ter um pouco mais de folga no FPS, para se você estiver preocupado de ir numa teamfight com muito mais efeito, né? Vamos dar uma avançadinha aqui no vídeo para frente e ver até onde a gente consegue pegar uma teamfight boa. Então, estamos aqui, ó, uma teamfight um pouquinho maior, o FPS estava baixo porque eu tinha acabado de pular para cá. Vamos ver como que se mantém aqui por volta dos 60. Ó, a gente teve um FPS mínimo de 1 e 1% low ali. Vou desligar aqui e começar de novo, só pra gente ter uma ideia aí, porque o 1% e 1% low tinha caído, porque eu tinha trocado aí, né, de cena. Ó, por enquanto, relativamente estável, né, a gente teve alguns drops ali, ó, mas ó, o jogo tá rodando tranquilamente aí no preset alto em 1080p. Às vezes quem tem essa placa de vídeo pode estar rodando em 720, né, ou então às vezes prefere rodar no médio. A gente pode ver que essa placa aí aguenta tranquilo Dota 2 aí num gameplay profissional aí, assistindo, né? Ó, olha lá, o cara ainda jogou Miracle, joga muito bem, velho. Mas é isso. Ó, teve luta ainda aí, vamos ver quem que vai acontecer. Ele vai morrer, morreu. Não tem como. Beleza, então vamos pro próximo teste. Bom, então estamos no Resident Evil 2 aqui. Tô usando as pré-definições recomendadas, tá? DirectX 11, Full HD, escala de renderização 100%, FPS solto, beleza? Suavização TAA, textura média, filtro de textura média, baixo, mínimo. Então algumas configurações estão no baixo, outros filtros desligados, tá? Mas outros estão no alto, a iluminação, tal. Então uma média aqui recomendado pelo próprio jogo, beleza? Infelizmente aqui esse jogo ele não tem um benchmark, né? Então eu vou ter que ficar meio que andando e trocando de mão ao mesmo tempo. Então talvez fique um pouquinho mexido a câmera assim, né? Mas tudo bem, acho que o importante é ver o desempenho aqui da placa e vamos ver. Bom, então a gente está aqui com Resident Evil, com as configurações que foram recomendadas, tá?
e a gente pode ver aí uma média aí, aproximadamente de quadros, mas ele está travando bastante. Vocês podem ver aqui, que por mais que a placa está em 100%, o processador também está um pouquinho alto, tá? Mais que 1% e 1% low tá dando umas travadinhas. Eu tinha mexido um pouco a câmera antes aqui para testar e ele tá travando um pouquinho, tá? Bom, eu tinha achado que talvez tenha alguma questão da VRAM, quando a VRAM fica muito acima, né? Às vezes dá bastante queda de quadro e tal. Bom, então eu desliguei aqui todos os filtros. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu quero jogar com gráfico baixo, mas não ficar muito feio, é aumentar um pouquinho a textura, e deixar a suavização. A textura ainda assim está ficando em vermelha, tá? Mas acho que vamos ver que assim fica melhor. Beleza, então estamos aqui com o jogo, a gente pode ver que agora está se mantendo um pouquinho acima dos 60, né? Então a gente pode ver aí como que o jogo vai ficar rodando nessa placa em Full HD. A placa ali, tá vendo, o processador tá batendo um uso bem alto também, mas a placa ali ainda continua, né? Teve um dropzinho ali, mas em geral tá se mantendo relativamente bem aí, apesar dos 1% low, né? Tá. Então a gente está aqui, a gente está conseguindo rodar o jogo acima de 60 FPS, com tudo desligado e as texturas e suavização no padrão aceitável, né? Porque aí assim o jogo não fica tão feio. Eu acho que suavização é o que mais pega, além da textura, né? Eita, que susto! Bom, mas acho que o teste é esse. Deu pra ver que a placa dá conta desses jogos assim competitivos e também dos títulos atuais, desde que você decida jogar aí com os gráficos reduzidos, né? Só lembrando que essa placa é um preço muito justo pelo desempenho que ela entrega, ela só precisa de uma fonte boa. E eu acho que fica uma boa recomendação aí pra vocês, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu volto na próxima. Falou! Bom, e agora eu tô aqui com o FurMark, beleza? Que é um aplicativo que ele vai estressar a nossa placa de vídeo, ou seja, ele vai tentar utilizar ela em seu máximo para ver a questão de temperatura, se ela vai travar durante esse processo ou não, beleza? Então aqui, eu vou colocar aqui a resolução em 1920 por 1080 Full HD, tá? Tem as configurações customizadas aqui e tal, mas eu não vou mexer muito nisso, só vou colocar aqui, deixar o anti-aliasing off mesmo e começar o teste, tá? Aí ele dá um aviso que pode ter problema e tal, e vamos ver, vamos testar. Estou usando uma fonte de 500 aqui, deve ser suficiente. Então eu vou deixar rodando esse teste, tá? Eu recomendo para todo mundo que compra uma placa aí usada e tal, façam esse teste também. Deixam ele por algumas horas rodando, você pode deixar de noite, você pode deixar de tarde quando você for sair para fazer alguma coisa, beleza? Então eu vou deixar o teste aqui e vou encerrar o vídeo por enquanto, tá? Eu acredito que a gente não vai ter problema nesse teste. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.